vamos deixar as coisas bem claras. Não estamos aqui falando de religião, e alguns aspectos aqui apresentados que lembrarem uma pregação ou culto têm por único objetivo ilustrar as evidências e comparações do Sermão da Montanha com as conclusões da mecânica quântica, da psicologia e da psicanálise, e demonstrar que o maior, senão o único causador de todos os problemas, é o desconhecimento e a ignorância humana sobre o eletromagnetismo e a realidade atômica do universo em que vivemos, onde estão inseridas nossas emoções distorcidas e os seres humanos agindo de forma isolada e desordenada, sem saber como isso funciona, e assim não conseguem resolver nem a vida pessoal, quanto mais a do planeta todo. Na palestra 3 ficou de fora um item que eu vou só abordar ele aqui porque ia ser uma pequena leitura, então eu estou trazendo para cá porque ficou de fora na palestra 3, que são as interpretações comodistas e sabotadoras no fortalecimento da fé. Não basta acreditar que Jesus existe, isso não salva ninguém, cria apenas uma crença comodista para suportar as vicissitudes da vida e justificar a própria ignorância, enquanto a pessoa continua com suas implicâncias, egoísmo, negatividades, julgamentos, carência, fanatismo e tribalismo religioso. Descobrem a verdade, mas não a entendem e nem a adotam em suas vidas. A descobrem apenas na pessoa de Jesus, enquanto ele afirmava: o reino de Deus está dentro de vós. E ao invés de cultivar esse reino internamente, insistem em cultivar a dúvida, o medo e o combate espiritual, a condenação do próximo e ainda apenas os próprios interesses egoístas, de um ponto de vista limitado e pelo menos 200 anos defasado. E o pior, insistem em negar e rejeitar qualquer informação que explique com riqueza e exatidão a natureza espiritual do universo em que vivemos, que é formado de átomos e eletromagnetismo, ou seja, a própria manifestação do Espírito Divino. Quando eu disse aqui 200 anos de defasado, porque faz 200 anos que já se faz a experiência da dupla fenda, toda a tecnologia, todo o sistema de informações, de telecomunicações, tudo que existe tecnológico foi desenvolvido depois da descoberta que a mente comanda o comportamento do elétron. Então, depois da experiência da dupla fenda, se instalou toda essa tecnologia, que de 100 anos para cá avançou muito mais. Então, agora a gente chegou num patamar na humanidade, diante do caos emocional, do caos da dignidade humana, pois não há paz, não há consenso, muita divergência, isolamento de certos grupos ou de certos países, que não bate com a realidade dos fatos. Então, o que acontece? O que falta agora é explicar essa tecnologia da realidade de tudo que existe, para que a gente traga isso para nossos pensamentos, ações e comportamentos. Então, é uma adequação da nossa fé à realidade da onipresença de Deus. Então, desmistificar a mecânica quântica é explicar esse assunto para que ele seja entendido. Hoje falaremos sobre equilíbrio e conforto emocional, o conflito entre o querer, ter e ser. Sem Deus não há felicidade real e duradoura, e sabotagem emocional atrelada à falsa crença. Evidências da mecânica quântica e expansão consciência de coletivo. Gostaria aqui de fazer um breve comentário a respeito da abertura das Olimpíadas, que teve com certeza por objetivo, em algum nível, fazer o ser humano do planeta todo ter acesso a uma sequência de imagens que promove uma tomada de consciência geral a respeito da nossa evolução, mostrando que a sociedade e o planeta como um todo somos um único organismo vivo e pulsante. Foi isso que eu percebi quando eu assisti a abertura das Olimpíadas, naquela sequência de imagens. E eu pergunto, e se formamos um único organismo, como podemos desconsiderar qualquer povo com dificuldades ou qualquer segmento da sociedade, mesmo que sejam os criminosos, marginalizados
ou todos os drogados como escória? Se somos todos um único organismo, seria como desconsiderar qualquer outra parte ou órgão do nosso corpo físico em benefício de outras partes ou órgãos. E isto é inviável e impossível para a manutenção da saúde e perfeição de todo o organismo. Da mesma forma, ignorar qualquer ser humano é justamente o mal que recai sobre toda a sociedade e todo o planeta. Excluí-los é como curar uma doença, mas arrancando órgãos do corpo ou deixando estes órgãos apodrecerem. Esta atividade profissional das pessoas que desenvolveram esta criação artística fantástica, que foi a abertura das Olimpíadas, é um claro exemplo do que podemos chamar de negócio quântico, ou seja, que promove a união e o crescimento e a tomada de consciência do ser humano para a unidade, justiça e a fraternidade planetária. As indicações que eu faço hoje são as palestras no YouTube da professora Lúcia Helena Galvão, da comunidade no YouTube Nova Acrópole. As palestras são O Poder da Vontade, A Voz do Silêncio e Por que não realizamos nossos sonhos. Então eu estou indicando 3 palestras da professora Lúcia Helena Galvão. E também outra indicação é o livro O Campo, de Line Makitaga. Voltando ao tema central de hoje, equilíbrio e conforto emocional. O que é equilíbrio emocional? Se refletirmos a respeito, chegaremos à inquestionável conclusão que ter equilíbrio emocional é ter o total domínio sobre nossas emoções. Num primeiro momento, antes de chegar a esta conclusão, poderíamos pensar que ter equilíbrio emocional seria ser mediano, minimamente sob controle, mas isso o ser humano já é. E ele sofre em silêncio para não espernear, porque senão internam ele. E isso não é equilíbrio, mas submissão, conformismo, zona de conforto. E como já foi abordado na palestra 2, zona de conforto é a situação que o indivíduo cria para justificar sua maneira de ser e não fazer mais. Existe uma repulsa e má vontade em adquirir informação e elevar o nível intelectual. A humanidade não questiona o resultado de suas crenças e os resultados que tem na vida. Não pensa, não raciocina, porque pensar dá trabalho. E a maioria das pessoas não se dá o trabalho nem de pensar, elaborar, raciocinar, para concluir do que é feita a realidade em que elas estão inseridas e como ela funciona. A maioria do que vai ser dito aqui hoje é parte de um capítulo de um livro meu que se chama A Síntese. Então, o que for dito sobre equilíbrio e conforto emocional é parte de um dos capítulos deste livro. Estamos falando da natureza de Deus, de átomos e eletromagnetismo, ou seja, mecânica quântica, o que foi há algum tempo atrás fantasiosamente chamado de o segredo, mas que de segredo não tem nada, pois é tudo dado e revelado, pois é a síntese das palavras do Mestre, que indicam o caminho da autorrealização, da felicidade, alegria e prosperidade. Mas para compreender esses ensinamentos é necessário vivenciá-los. Então tem que haver uma compreensão da realidade quântica do universo em que vivemos, uma compreensão de que a nossa emoção cria a nossa realidade, seja ela positiva ou negativa, para que possamos começar a fazer esse crescimento interno, esse amadurecimento. Por isso que é necessário compreensão e vivenciar essa realidade. É necessário questionar a si próprio e os pensamentos mais íntimos que a pessoa tem sobre Deus e sua natureza. Neste ponto, a pessoa precisa avaliar se ela tem a informação, se age de acordo com ela e avaliar a própria vida e as próprias emoções. Por isso este trabalho se chama Desmistificando
a mecânica quântica. Porque na zona de conforto não existe bem-estar, existe conformismo, ou seja, fé de fundo emocional, pois há sempre um queixume, insatisfação, frustração e principalmente distração. Joguinhos de Facebook, joguinhos de celular, novela, sessão da tarde e a maioria dos programas de entretenimento dos canais comuns de TV, para que as pessoas continuem comendo a ração que as mantém vivas, enquanto são apenas espectadoras da vida, ao invés de serem o ator principal de sua própria vida. É assim se transformam na plateia conformada, de livre e espontânea vontade, porque acreditam que, se forem apenas submissas ao sofrimento, podem alcançar a salvação, e que assim fazendo são fiéis a Deus. Lê do engano. Ser fiel a Deus é fazer o melhor por você e pelos que estão ao seu redor, e em consequência para o social. Agora, quem não faz nada para melhorar sua forma de ser interior, ou seja, suas crenças e atitudes, não faz nada nem para si, nem para a sociedade. Conforto e bem-estar é uma questão de ser a pessoa que sente. Sente o quê? Conforto e bem-estar. E como ser essa pessoa se não houver um direcionamento, um planejamento, um objetivo, um amadurecimento? Porque se está havendo desconforto e mal-estar, tem coisas erradas que precisam ser colocadas no lugar. Agora, o que vem sendo explicado nas palestras Desmistificando a Mecânica Quântica é que tudo de negativo e desagradável que acontece é a própria pessoa que manifesta. Então, quando a pessoa começa a tomar ciência de que é assim que se manifesta a realidade do nosso universo, pois a vós foi dado todo o poder, a gente tem que começar a fazer uma avaliação, para avaliar no que acredita e principalmente o que sente, para então ver o que é necessário mudar para ter realmente conforto e bem-estar, para mudar a situação desconfortável. Porque o ser humano vive de apagar incêndio. A cultura do ser humano é de apagar incêndio. Não, eu vou apagar esse problema principal aqui agora de alguma forma, voltar para a minha zona de conforto e tudo bem. E aí o resto continua tudo como está. Porque quando há crescimento emocional e intelectual real no interior da pessoa, a vida dela vai dando passos. Ela vai crescendo e vai mudando o rumo. Se até então ela não tinha informação, quando ela passa a ter a informação de como transformar a sua vida, ela vai desenhar um novo rumo em sua vida. Primeiro que ela vai programar, ela vai planejar, vai colocar metas, objetivos, e aí ela vai adquirir um pouco mais de informação para saber como caminhar na direção desses objetivos. Porque ninguém muda ninguém, mas é totalmente possível mudar a si mesmo. Einstein dizia, uma frase famosa dele, que é loucura desejar resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. E por isso que eu disse agora há pouco que o ser humano vive de apagar incêndio. Ele apaga o incêndio, daqui a pouco vai acender de novo, porque continua fazendo as mesmas coisas. Então os mesmos problemas vão se manifestar. Sendo sempre a mesma pessoa, com as mesmas reações emocionais, crenças, comportamentos e expectativas, sem mudar 1 milímetro, nada muda na vida da pessoa. Então a pessoa com muitos problemas, ela tem que avaliar o que acontece, ou senão ela vai se manter naquele padrão. Então, no geral, muitas pessoas, cada uma tem uma quantidade e qualidade de problemas, e elas empurram a vida com a barriga em vez de fazer uma análise do emocional. Por que aquilo se manifesta? Ah, mas se eu tenho fé, por que isso continua se manifestando? E aí começar a questionar as próprias crenças, as próprias atitudes, começar a questionar se tem objetivo, porque a pessoa sem objetivo, sem propósito, ela já leva uma vida limitada e frustrante. Aí o que acontece? Ela não tem objetivo. Então, a válvula de escape para uma emoção contrária de qualquer coisa que aconteça ao redor dela vai ser imediata. Ela retorna uma negatividade diante da negatividade, porque ela não canaliza a libido com foco no positivo, no produtivo. Primeiro que ela teria que aprender a fazer esse filtro, né, das coisas negativas, para haver uma contenção daquilo, que num primeiro momento não é fácil aprender isso, para com o tempo começar a não permitir que aquilo contamine o emocional e as reações dela, e ela vai direcionando a vida dela com foco nos propósitos. Porque a gente pode pegar e fazer uma lista de 0 a 10
E nessa lista de 0 a 10, a pessoa vai ter ali um rascunho de como avaliar a própria vida, na questão ter conforto e bem-estar, porque ela vai pegar e fazer uma lista de 0 a 10 para relacionamento, trabalho, profissão, estudos, vida financeira e crenças. Aí ela vai começar a fazer uma autoavaliação. No caso, relacionamento, a gente tem 3 possibilidades: tem os solteiros, os namorados, noivos ou coisa parecida, e as pessoas que são casadas, que vivem juntos, que têm um relacionamento mais sólido. Então o solteiro, ele é solteiro mais ou menos em 2 possibilidades: ou ele é solteiro convicto por opção, ele é assim porque ele gosta de ser assim. Mesmo assim, ele tem que ter um excelente relacionamento com ele mesmo, com as perspectivas dele diante da vida e com o próximo, sejam familiares, amigos, pessoas do trabalho e a sociedade, porque ele vai ter que ser uma pessoa equilibrada, madura, focada e produtiva, para ele ser bem consigo mesmo, para ele ter esse grande nível de afeto e ter a capacidade de se bastar, né? E ser produtivo, reinterpretando a realidade e lidando com o resto das pessoas que ele tem contato. Porque se ele tiver problemas, tristezas, dores emocionais e qualquer outro tipo de negatividade, ele vai ter que parar e fazer uma avaliação da vida dele. Isso é possível de fazer sozinho em qualquer caso, no solteiro, nos casais de namorado, marido e mulher, vida profissional, em todos os aspectos. A pessoa tem que ter a coragem e a decisão de parar e avaliar a própria vida. O que não está bom, que eu preciso melhorar? E como eu vou melhorar? Qual é a informação que eu vou buscar? Porque a gente estava falando do solteiro bem resolvido, e demos uma palhinha do solteiro problemático, porque se ele é solteiro problemático, ele deseja um relacionamento. Tem o solteiro convicto que tem problemas e quer ficar sozinho. Mesmo assim, ele vai ter que mudar o padrão emocional dele, vai ter que ter perspectiva, objetivo, adquirir conteúdo para mudar a realidade dele, que é disso que a gente está falando aqui, fornecendo ferramentas e incentivo emocional para que a pessoa desperte o interesse para adquirir um pouquinho mais de conteúdo, ou então para prestar atenção nas informações que estão sendo passadas e acredite que é possível mudar a própria vida. Agora vamos falar do solteiro que procura um relacionamento. Se ele procura um relacionamento e ele está solteiro, ou ele está solteiro porque ele não deu certo em outros relacionamentos, ou até o momento, dependendo da idade, ele ainda não arrumou ninguém. Então se ele sente uma carência, uma dificuldade em arrumar um relacionamento, ele vai ter que pensar a respeito disso. Se ele é ou não interessante, se ele é ou não atraente, porque ser atraente não tem nada a ver com beleza física, porque são 7 bilhões de seres humanos. Então, se a gente, a grosso modo, dividir isso, é 3 bilhões e meio de mulher, 3 bilhões e meio de homens. Então, possibilidade tem, sempre tem. Muitas pessoas com quem a gente pode se relacionar, só que a gente tem que estar aberto para a relação. Então, a pessoa tem que ver até onde pega o nível de timidez nela, qual é o fator nela que acaba não atraindo outras pessoas, ou se ela escolhe demais porque ela julga e critica e é muito exigente. E aí esse julgamento, essa crítica e essa muita exigência não é nenhuma coisa que é dela própria, foi um padrão que foi sendo construído no emocional dela pelo que ela viu dos adultos mais próximos ao redor dela. Traumas, negatividades que ela foi assistindo, aquilo foi formando um padrão onde ela não encaixa com ninguém, não encontra ninguém. Ou então ela tenta e se sente sempre rejeitada, que não consegue. Então tem alguma coisa errada. Então tem solução para tudo. Ou a pessoa procura psicoterapia, ou ela vai ler bastante sobre autoajuda, ou agora com a internet ela vai assistir algumas coisas. Então ela tem que listar de alguma forma quais são as suas deficiências e começar a procurar soluções. Como eu posso trocar isso daqui? Por isso que eu disse que mudar a si próprio é totalmente possível, porque a harmonia é desistir de mudar alguém ou qualquer coisa dos outros. Então tem que desistir de querer mudar os outros e assumir que pode mudar a própria vida. Então a pessoa, fazendo essa análise e adquirindo um pouco de informação, ela começa a se sentir diferente, mais segura, começa a agir diferente e começa a perceber as coisas diferentes. No caso, namorados, noivos, né? Parceiros afetivos,
vamos pegar sempre duas situações: ou a coisa está bem com o casal, eles vão bem no nível de comunicação intelectual, no nível de gostos, no nível de afeto. Então não existe muita divergência e muita cobrança de um em relação ao outro, com relação a cada área e questão da vida. Então é um casal que ou ele fica estacionário, ou dependendo se eles gostam um pouco de informação, eles começam a crescer juntos, porque um busca uma informação, o outro busca outra. Isso aumenta o nível de afeto, o nível de consciência e o nível de admiração um pelo outro. Então, como é uma coisa simples que ajuda a estreitar a relação, estreitar o afeto, estreitar a confiança. E cresce, porque cresceu em confiança, cresceu em informação, cresceu em admiração. O que um casal vai fazer? Vai planejar, vai projetar, ou vai continuar simplesmente como namorado, ou como noivo, ou como um casal sem casar, porque depois de algum tempo é uma relação estável. A mesma coisa os casados, tendo problemas ou não, se está bem, como pode melhorar? E quando tem problema, o que está errado que a gente precisa dar um jeito? Porque o tema de hoje é como ter conforto e bem-estar, lembrando mais uma vez. Então, tudo que é desconforto e mal-estar, tem que se ter a coragem de analisar a coisa e ver aonde que está pegando. Porque se é um casal e um dos dois está com problema, aquele ali está com problema grave, porque o outro não tem problema. Então ele precisa avaliar profundamente o que está acontecendo nas questões emocionais dele, o que o aflige e o tira do centro dele. Porque o conforto e mal-estar não precisa ser só na vida financeira, profissional, educação com os filhos. Às vezes são conflitos interiores, tristezas, depressão, angústia. Então, se é um casal que vai rumo ao crescimento, é um casal que ninguém segura ele. E se são casais que têm problemas, eles têm que sentar francamente, debater o assunto com tranquilidade, pacificamente, procurar solução, terapia de casal, ler alguma coisa junto, assistir vídeos e filmes junto que falam sobre o assunto, porque só mudando o conteúdo intelectual que é possível fazer uma transformação na vibração da pessoa, na vibração que ela emite, porque é intelectualmente que a gente começa a mudar sentimento. Porque o entendimento intelectual começa a dar uma segurança que transforma a emoção. É difícil transformar de imediato. Então tem que ser persistente. Eu quero mudar porque eu quero ficar com essa pessoa. Então vamos fazer um trabalho junto, vamos ver o que é possível, analisar e mudar, buscar ajuda. Porque a outra opção é a separação. O que acaba acontecendo nem sempre de maneira feliz, porque os dois separam e acabam sofrendo. Aí fica aquela rusga, se devia ou não devia ter separado, uma separação mal resolvida, ou se foi bem resolvida, bem. O que acaba acontecendo normalmente é que os dois vão, se não houver um amadurecimento e um crescimento, vão partir para um segundo relacionamento, terceiro ou quarto, nos mesmos moldes, porque a pessoa não mudou, vai encontrar os mesmos problemas. Isso é eletromagnetismo, não tem o que fazer. No trabalho ou profissão, a pessoa vai ter que avaliar nível de satisfação, os degraus que ela já trilhou e os que ela pretende galgar, e a preparação que ela teve ou a preparação que ela não teve até aquele momento. Por que nível de satisfação? Porque se não está satisfeito, ou não está bem preparado, ou não cresceu o quanto queria dentro daquela profissão, ou está na profissão errada. Então isso não é feio. O feio e o triste é não perceber que é isso que está acontecendo e sofrer as consequências emocionais, o desgaste emocional de uma frustração que se acumula ano a ano, quando a pessoa não desenha alguma coisa para o futuro dela. Desenhar pode ser hobbies? Pode ser hobbies. Um foco na saúde afetiva no relacionamento, mas galgar alguma coisa profissional, se é um determinado ramo em que ela está estabelecida, é crescimento, porque senão há crescimento, há estagnação, e diante da estagnação em zona de conforto, aí se instala uma crise e pega o cara de calça curta, porque ele não mudou, não inovou, não cresceu, o caixa é curto, o cara quebra. Mesmo numa profissão onde é assalariado, ocorre a mesma coisa. Qual é o nível de conhecimento que ele tem sobre vida financeira? Ele poupa? Ele investe? O que ele já adquiriu de recursos que virou patrimônio?
Porque é aquele negócio da zona de conforto e a gente viver com zona de conforto para ter o mínimo, que ter o mínimo, no pior dos casos, é morar de aluguel ou de favor e ter carro velho ou andar a pé. É lógico que tem gente que gosta de andar a pé, não tem problema nenhum com isso. A gente está falando aqui de conforto e bem-estar. Então a pessoa quer melhorar de vida, porque conforto e bem-estar todo mundo quer. As pessoas querem galgar, querem melhorar, querem mais. O maior motivador que movimenta a vida nas relações humanas é o afeto. Então a gente acabou de falar da parte afetiva, solteiro, namorado e casal propriamente dito. Então é o afeto que move as relações humanas. No trabalho, no estudo é a mesma coisa, porque um incentiva o outro. Uma pessoa conversa com a outra, entra uma informação, frequenta um grupo, a informação é divulgada, um aprende com o outro, e no trabalho é a mesma coisa. Tem um grupo de trabalho, ou se ela trabalha sozinha e é comércio, ela tem que ter a relação com os clientes. Então, se ela crescer em informação para ter um amadurecimento emocional, ela melhora o nível de relação com os clientes. O problema de não fechar negócio e não crescer é uma visão limitada do comportamento humano, porque ele tem que projetar, planejar e crescer. Então ele tem que ter ação de marketing, ação de vendas, ação de foco, ação de inovação. Então o desconforto e o desequilíbrio emocional na área profissional é consequência de não se avaliar a situação. As pessoas não param para avaliar o que está errado, para ter a coragem de efetuar a mudança. E nem sempre efetuar a mudança é mudar de emprego, de trabalho ou de profissão, mas avaliar dentro das emoções o que está errado para que ela tome as devidas providências. Porque de repente não é nem o trabalho ou a profissão, é alguma coisa que está pegando em outra área da vida dela, que está deixando extremamente ela chateada e ela fica improdutiva. Aí ela não vê gosto em mais nada, isso é depressão. Então existe um número infindável de pessoas com uma depressão camuflada no planeta Terra, com mágoa camuflada, com angústia camuflada, né? Com frustração profissional camuflada, porque a frustração profissional camuflada é a primeira etapa. Aí depois vem angústia, tristeza, raiva, depressão diante da própria vida, e foi a própria pessoa que manifestou tudo aquilo, porque ela preferiu ficar encostada na zona de conforto e não projetou nada porque ela não acreditou que sabia, então ela se frustrou. Então ela passa anos daquela forma e quando chega lá na frente ela vê que ela não fez nada. Às vezes nem percebe, passa batido, fica velho, né, ranzinza e irritado e tomando um monte de remédios e morre. Aí vai ficar para outra, aí chega lá e fala: o que você fez lá? Você não foi lá na palestra? Mostraram para você que você podia fazer, você não fez de novo. Então o arrependimento do lado de lá é muito maior. Nos estudos, frustração nos estudos, desconforto emocional com o estudo. Tem gente que não gosta de estudar nada, mas hoje em dia a gente está não só na era da informação, mas na era da superinformação. A gente não faz nada hoje sem informação. Então qualquer segmento ou área da nossa vida em que a gente não adquira o mínimo de informação vai acabar gerando problema para a gente, porque a gente não vai ter o domínio sobre o nosso emocional. Para ter o domínio sobre o nosso emocional, para reagir diante dos desafios e negatividades, mas reagir com foco no positivo, porque se a pessoa estiver estacionada, os problemas vão aparecer e ela vai ter que se movimentar. Falando dos estudos, estudo específico e conhecimentos gerais. E nos gerais temos o que de mais atual e avançado existe hoje, em termos de desenvolvimento humano. O que a pessoa quer estudar, onde e que nível ela quer chegar de conhecimento e de estudo. Falando do que existe de mais atual e avançado hoje em termos de desenvolvimento humano, é conhecer sobre as emoções humanas. Porque o que a mecânica quântica está explicando pelo planeta é que a nossa emoção e o nosso pensamento, porque é o pensamento que dispara e comanda a emoção, então a gente tem que aprender a trocar pensamento, reinterpretar a realidade.
para ter foco no positivo, para aprender o que é negativo, para começar a mudar as coisas e ser exemplo. Então, o que de mais atual existe hoje é adquirir a mínima informação sobre mecânica quântica. Que nem eu disse, são informações simples, básicas e até compactas, porque entendeu aquilo ali, não precisa estudar na biblioteca, eu já disse isso aqui. Entendeu aquilo ali é entender o emocional. Espera aí, então se é eu que comando a minha realidade, que crença que eu tenho que está causando desconforto e mal-estar na minha vida, insucesso e fracasso? É lógico que tem pessoas com algum nível de realização em algumas áreas, etc e tal, e outras piores, mas isso serve para qualquer pessoa, porque todo mundo tem algum tipo de problema. Os problemas sempre vão aparecer, que eles são os motivadores do crescimento individual, espiritual, coletivo, social e planetário. Eles aparecem para serem solucionados, porque se eles aparecem é que há um grau de desconhecimento, de imaturidade, de zona de conforto, de não ação, de não vontade de resolver a coisa. Então um problema aparece e se instala. Então, trazendo para o nível individual novamente, é avaliar as emoções diante de qualquer problema em qualquer área da vida do ser humano. Entender um pouquinho de mecânica quântica, tem que estar explicado na palestra 1, mais detalhadamente. Na palestra 2 tem um resumo. E se a gente for fazer um super resumo em 1 minuto aqui, o que é mecânica quântica? Tudo que existe no universo é formado de átomos, em qualquer dimensão. O que é um átomo? Um átomo é a menor partícula da matéria, mas tem partículas menores ainda. Foi a menor que você chegou até um determinado ponto onde a ciência conseguiu observar. Então o átomo é formado pelo núcleo e pelo elétron. No núcleo tem o próton e o nêutron. Próton, carga positiva, nêutron, carga neutra. E ao redor do núcleo gira o elétron. É como se fosse uma faísca, um elétron. E ele gira a 300 mil quilômetros por segundo, velocidade da luz. Então a cabeça de um alfinete tem aproximadamente 1 trilhão de átomos. Então tudo que existe é formado de átomos. Cadeira, o nosso próprio corpo, o ar que permeia toda essa sala e todo o universo, todas as galáxias, qualquer coisa, em qualquer nível, mesmo em outras dimensões. O que muda é a frequência. Então se a gente tirar um átomo da cabeça do alfinete e ampliar ele aí, vai 200 bilhões de vezes, o núcleo vai ser do tamanho da cabeça do alfinete, vai ficar no centro do Maracanã. E o elétron vai ser do tamanho da ponta do alfinete, vai ficar na beira do muro lá, 100 metros de distância rodando, só que na velocidade da luz. Então se um elétron fosse dar um passeio ao redor da Terra, em 1 segundo ele daria 7 voltas e meia, porque o diâmetro da Terra é de 40 mil quilômetros. Então 7 vezes 4, 28, 280 mil. Então ele daria 7 voltas e meia ao redor da Terra em 1 segundo. Então, o que não é um elétron girando na órbita de um átomo que é minúscula, que a cabeça de um alfinete tem 1 trilhão e uma velocidade da luz de 1 trilhão de elétrons rodando ali. Então a nossa percepção é de física, porque é isso que a gente enxerga. A gente não tem expansão de consciência para ir além nessa percepção, entendimento e conhecimento das coisas. Então o elétron roda lá, aquele aglomerado 1 trilhão ali, é tudo físico. Então tudo é físico porque é luz compactada. Que nem eu já disse aqui também, vários átomos formam uma molécula, várias moléculas formam uma célula e várias células formam nosso coração, rim, pulmão, etc. E essa explicação tem que sempre ser dada uma pincelada nela para as pessoas saberem do que está sendo falado e poderem voltar, assistir outra palestra, buscar outras informações na internet e ver que o que está se falando aqui é verdade, é ciência. É a ciência provando que Deus existe. Porque o átomo, as partículas subatômicas, elas se manifestam direto do vácuo quântico, que é a onipresença, uma energia infinita, eterna, onipresente, onipotente, onisciente, onibenevolente. Então ela manifesta o átomo a todo instante, porque a menor partícula, que é o bóson de Higgs, entra e sai do vácuo quântico a todo instante. Então essa energia, que é infinita e eterna, deseja que continue se manifestando a entrada e saída do bóson de Higgs, que constitui as partículas do átomo e as outras partículas também dentro do átomo. Então a gente é a própria manifestação. Então o que acontece? A nossa emoção também é manifestação.
Por isso que tem aquela frase, a vós foi dado todo o poder. Que poder? De comandar o movimento elétrico, que aí eletromagneticamente a gente vai criando a nossa realidade, e a gente cria a nossa realidade com as nossas escolhas. A gente faz escolhas, dá um passo, faz outra escolha, dá outro passo, adquire uma informação, dá outro passo, ou não adquire informação nenhuma, continua do jeito que está, e aí as coisas negativas acontecem e a pessoa rebela, fica doente, somatiza a doença e não sabe por que tudo aquilo acontece, porque ela tem fé em Deus, mas não sabe. Então é uma provação. É uma provação para ver se na próxima ela vai estudar mecânica quântica. Porque como que uma pessoa pode estudar?